Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma oratória virtual aqui no nosso canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Sempre com o objetivo de levar a todos vocês os ensinamentos do Mestre Jesus presentes no Evangelho e também apresentar um melhor entendimento das obras da codificação. Lembramos que a nossa casa continua funcionando todas as terças-feiras, apenas às terças-feiras, mediante um prévio agendamento que nós solicitamos que seja realizado pelo WhatsApp número 93362-6100. Repetindo, 93362-6100. Tem alguns recados aqui. Nós estamos necessitando, para fechamento das nossas cestas básicas do mês de dezembro, alguns mantimentos bastante importantes. São eles: o arroz de 5 quilos, feijão, açúcar, óleo, enlatados. Também nós estamos com o nosso bazar de Natal. Lindos trabalhos sendo preparados, confeccionados pelas nossas trabalhadoras artesãs. Então, no momento que você se dirigir até a fraternidade, às terças-feiras, se você for até a casa para receber o passe, para escutar a oratória, você pode dar uma olhada nesses trabalhos, ou também, se preferir, se dirigir até a nossa casa aos sábados, quando nós mantemos um plantão das 15 às 16 horas. Sempre haverá um trabalhador para estar recebendo vocês e para o acerto de contas, todas as compras que foram feitas, ou a contribuição mensal, ou também algum débito que ficou de alguma rifa. A gente pede que vocês atualizem e acertem essas contas até o final desse mês, não é? Porque nós temos os nossos compromissos. De coração a gente já agradece. Lembrando também que a nossa casa encerrará as atividades deste ano no dia 22 de dezembro, é uma terça-feira também, para retornarmos no dia 12 de janeiro de 2021, uma terça-feira também, ok? Então, queridos irmãos, vamos assim nos preparar para a nossa oratória desta noite, fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento a Deus Pai e a Jesus, nosso Mestre. E oramos dizendo: Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade renovada de estudo de Teus ensinos à luz da doutrina espírita. Que possamos na noite de hoje aprender um pouco mais, renovar os nossos conhecimentos acerca de assunto tão importante para todos nós que lidamos com os assuntos ligados à espiritualidade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando, nos amparando na tarefa desta noite. Que em Teu nome, Senhor, em nome de Deus e dos Espíritos amigos, possamos dar início a mais uma oratória virtual na noite de hoje. Que assim seja, e num único pensamento, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, queridos irmãos, a oratória desta noite é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições, itens 1 a 3. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. Muito bem, queridos irmãos. Vamos começar a entender o que seria um bem-aventurado, como o item 1 nos coloca: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurado é aquele que nesta vida ou após a morte pode desfrutar das bens-aventuranças. Ele pode desfrutar da felicidade eterna. Então, o bem-aventurado é uma pessoa que tem prosperidade, que é próspera, afortunada. Bem-aventurado significa ser feliz. E no estudo deste capítulo, vamos refletir quando, como e por que os que sofrem aflições merecem ser bem-aventurados. Kardec inicia os seus raciocínios relacionando essas palavras de Jesus com a justiça de Deus. As desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre as pessoas, entre os habitantes de um mesmo país ou de uma mesma cidade, mostram-nos a imensa injustiça que vigora hoje entre os homens na Terra, dando-nos motivo para frequentes questões, como: por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Por que para uns tudo é tão difícil e para outros tão fácil? Porque o mal parece ser bem mais recompensador do que o bem? E não encontrando justificativa para tais questões, muitos podem concluir que essas situações praticamente normais na Terra desmentem a justiça divina. Negam a existência de Deus e a existência do Espírito, considerando que tudo, sentimento, emoções, inteligência, criatividade, tudo isso provém da própria matéria. Então nós chamamos esses indivíduos de materialistas.
Por outro lado, existem os espiritualistas, que admitem a existência própria e independente da matéria, do espírito e, acima de tudo, de Deus. Consideram existir diferentes formas de adquirir conhecimentos da vida, além da ciência, a qual cuida apenas dos fatos físicos e materiais. Estes, por sua vez, já buscam encontrar as diversas causas do sofrimento na Terra. E quem aceita a existência de Deus e nele deposita sua fé e confiança, tem condições de compreender as aparentes injustiças do viver na Terra, lutando para que desapareçam um dia, através da vivência da lei do amor, a única capaz de trazer a paz e a felicidade aos habitantes da Terra. Então, quem aceita Deus como a causa primária de todas as coisas, vendo-a na sua própria obra, no próprio dinamismo da vida em todos os seres vivos, na natureza, por exemplo, não pode deixar de considerá-lo em seus atributos infinitos de perfeição, inteligência, bondade e justiça. Assim, não pode atribuir a ele a injustiça dos homens. Há que concluir que deve existir causas para as aflições que o homem experimenta na Terra. Por isso, Kardec escreve neste estudo que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através da nossa doutrina, do nosso Espiritismo. As causas das aflições da vida são de duas origens: as atuais, desta existência, e as anteriores, que são consequências de atos de vidas passadas. E é justamente nesta sequência de vidas sucessivas que o nosso espírito imortal vai evoluindo e se aperfeiçoando. No Evangelho de hoje, podemos, pela visão espírita, identificar nas palavras de Cristo a sua relação com a lei de causa e efeito, que é a lei espiritual criada por Deus para regular a convivência de todos os seres humanos durante as reencarnações. Jesus faz também referência a ela, na lei de causa e efeito, no episódio de sua prisão, quando Pedro, seu apóstolo, com uma espada tenta ferir um soldado que queria prender Jesus. E o mestre, se vocês estão lembrados, lhe diz: mete a tua espada na bainha, pois todos que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. Isto, inclusive, está em Mateus, no capítulo 26. Bem, isto quer dizer que tudo que fizermos de bom ou ruim para o nosso próximo, receberemos um dia de volta para nós mesmos. Com isso, aprenderemos, encarnação após encarnação, a respeitarmos-nos e entendermos que fazer ao outro o que desejamos para nós é o grande objetivo desta lei. A lei de causa e efeito que se cumpre através da lei da reencarnação é a chave para compreendermos esses ensinamentos de Jesus. A reencarnação
explica e resolve essas questões, mostrando que todos nós teremos oportunidades iguais de desenvolvimento e que nossas dores ou dificuldades desta vida são frutos que colhemos de atitudes erradas cometidas em outras existências. Não são castigos de Deus, pois Deus, sabemos, não castiga, mas sim são resultados de nossa conduta contrária à lei que afeta a todos nós, a lei de ação e reação, ou causa e efeito. O Espírito da Verdade esclarece bem o sentido da reencarnação na questão 171 do Livro dos Espíritos. Aqui diz: em que se baseia a lei da reencarnação? Os Espíritos nos respondem: na justiça de Deus e na sua revelação. Incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aberta uma porta para o arrependimento. A razão não vos indica que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles aos quais não se deram todas as oportunidades para se melhorarem? Não são filho de Deus todos os homens? Somente entre egoístas são comuns a desumanidade, o ódio implacável e os castigos eternos. Esclarece assim que a bondade e justiça de Deus são confirmadas pela reencarnação, que o esquecimento momentâneo de nossas outras existências serve para que possamos ter a liberdade de agir nesta vida atual. Porém, sempre trazemos em nosso ser, em nosso inconsciente, as aptidões, as virtudes e os defeitos adquiridos em outras vidas, e são eles que nos impelem para nossas atitudes diárias. Nunca regrediremos espiritualmente, pois tudo que aprendemos ficará gravado em nosso espírito. Assim, em toda reencarnação, por pior que o espírito tenha sido, em algo ele evolui em relação à encarnação anterior. Mas poderemos deixar de evoluir por um tempo, dependendo de como agirmos frente à vida. Caberá a nós cedermos ou não para as tendências que trazemos dentro de nós, que servirão para nos elevar, se forem boas, ou fazer-nos estacionar, se elas forem más, na senda do progresso espiritual. Os que sofrem hoje poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, visto não mais precisarem deles para o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o espírito que já aprendeu a usar o dinheiro para o progresso da comunidade e dos seus irmãos, também em desenvolvimento, não precisará mais passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira em uma outra determinada missão. E voltando ao tema da nossa lição de hoje, então, quem são os que choram e serão consolados? São aqueles que sofrem suas provações, seus sofrimentos. E olhem só que importante, com resignação e paciência. Quando nos resignamos, estamos aceitando, sem queixas ou reclamações, uma realidade à qual temos que nos sujeitar, exatamente para superá-la e vencê-la. E não confundamos resignação e conformismo. Importante entendermos
essa analogia. A resignação é ativa e consciente, enquanto o conformismo é passivo e inconsciente. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a resignação é o consentimento do coração. E os que têm fome e sede de justiça, quem seriam estes? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Já os que sofrem perseguição pela justiça são os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Jesus também refere-se aos pobres, os desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação das suas necessidades e na prática do bem a oportunidade de ascensão espiritual. Sobretudo, aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a sua melhoria. Os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar as suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Daí poderíamos pensar, ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. E Ele, que é toda justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dedicamos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. E continuando neste pensamento, a todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não, sofrerão aqueles que fazem o mau uso de sua riqueza, mau uso de seus bens, utilizando-o exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhe concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós que agora rides, disse Jesus, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem com parcialidade as vicissitudes da vida. Portanto, devem ter uma causa, e porque Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Disso, cada um deve compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na direção dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. Hoje, por julgá-los bastante amadurecidos para compreender a causa das vicissitudes da vida, vem revelá-la por inteiro através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus neste capítulo? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espíritos, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material,
experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Um outro ponto relevante neste tema de hoje, podemos assim perguntar: como se pode acreditar na justiça de Deus e ao mesmo tempo explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, ele não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre com paz e brandura, justa há de ser a causa do seu sofrimento, e somente a pré-existência do Espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre homens. Há casos também em que o Espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como uma prova, para mais rápido adiantar-se no campo bendito do progresso. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, a perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. Entretanto, sobre aqueles que nada esperam após esta vida ou simplesmente duvidam, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E um ponto importante deve nos permanecer em mente quando falamos em aflições. Sofrimentos são meios de nos conduzir ao aprendizado. Para isso, é necessário que nos portemos intimamente como cristãos e como espíritas que somos, agindo ativamente na eliminação dos males de nossos irmãos que nos compartilham a caminhada. Mesmo no sofrimento, pode ou não existir aflição. A aflição é uma resposta do espírito a um estímulo que lhe causa estranheza de qualquer ordem. Então, se o espírito reage sempre de maneira resignada, de maneira correta, com fé, com amor e ação, mesmo frente aos sofrimentos, não existirá aflição. O Espiritismo cumpre o papel de consolador prometido, nesse sentido de levar às pessoas a verdadeira consolação, a consolação que Jesus nos falou no início, fazendo-nos compreender as tribulações da vida, mostrando-nos o porquê dessas tribulações e mostrando-nos o caminho de superá-las, reagindo sempre de maneira ativa perante os acontecimentos, com paz, com brandura, calma e paciência. E concluindo, lembrem-se, Deus nunca nos concede um fardo mais pesado daquele que podemos carregar. Podemos estar passando pela maior das dificuldades, pelo maior dos sofrimentos, mas acreditem, essa situação é passageira, temporária, e surge em nossas vidas para aprendermos alguma coisa com elas, para evoluirmos espiritualmente. Só sobre este mesmo tema também recebemos a orientação dos Espíritos a respeito do bem e do mal sofrer. Ou seja, com certeza evoluiremos através do sofrimento, desde que saibamos sofrer,
Vejam que importante, desde que saibamos sofrer, saber sofrer. O que é? Que é sofrer resignadamente, o que não é sinônimo de sofrer passivamente. A abençoada doutrina espírita nos conduz da melhor forma possível, pois nos ensina a fé raciocinada, elemento fundamental para conhecermos o bem sofrer. E por fim eu deixo uma mensagem para a nossa reflexão, vinda de um fato real que ocorre em nossa natureza. A pérola é uma joia rara, caríssima, porque é encontrada em certas conchas de moluscos nas profundezas do mar. A parte interna dessa concha, dessa ostra, é uma substância lustrosa chamada nácar, mais conhecida como madrepérola. O seu brilho é translúcido, capaz de captar os raios solares. Quando algo indesejado, como um parasita ou pequenos grãos de areia penetram nessa ostra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada e com todo o seu esplendor reflete as cores do arco-íris. Pérolas, meus irmãos, são produtos da dor. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Então, cubram suas mágoas, decepções, ressentimentos, dores, tristezas, por tudo isso que vocês hoje estão passando, com essas camadas de nácar que aqui simbolizam o amor. Cubram as suas feridas com camadas e mais camadas de amor. Esta foi a nossa mensagem de hoje. Vamos então fazer as nossas vibrações e a nossa oração final. Queridos irmãos, vamos novamente fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento a Deus Pai e Jesus, nosso Mestre, e vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar saúde por todos os doentes de corpo e de espírito, para que possam ter alívio em seus sofrimentos. Vamos vibrar pelo Brasil, pelos prefeitos recentemente eleitos e pela ética de todos os nossos governantes. Vamos vibrar amor por nossas crianças, por nossos jovens e por todos os idosos que se encontram desamparados. Vibremos tolerância, harmonia pelo nosso local de trabalho, por nossos companheiros, vizinhos, amigos e inimigos. Vamos vibrar serenidade em nossos lares e sentimentos de reconciliação com todos os nossos familiares e parentes, nossos pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs e outros. Vamos vibrar pela união da nossa casa Fraternidade Caminho de Luz, de seus dirigentes e de todos os seus trabalhadores. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pois também somos necessitados. E assim vamos rogando aos amigos espirituais aqui presentes que nos envolvam em muita paz, em muita luz e em muito amor. E neste ambiente de fraternidade, vamos agradecer a oportunidade de estarmos
juntos nesta noite, proferindo em um único pensamento a oração da nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, olha por nós, agora e na hora de nossa libertação. Então, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e ilumine, hoje e sempre. Fiquem todos bem, com muita paz e saúde e um bom resto de semana. Até a próxima.